todos, boa tarde. Estou vindo agora para eu fazer com vocês a correção comentada dos exercícios que ficou proposto para vocês fazerem em casa, tá bem? Então vamos lá. O gráfico apresenta o ranking de produção de mel em toneladas em alguns países no ano de 2005. Indique a alternativa que melhor representa o título desse gráfico. Letra A. Apicultura. Brasil ocupa a 33ª posição no ranking mundial de produção de mel? Não, porque pelo que eu posso observar, ele ocupa a 15ª, né? Não é 33ª. O milagre do mel. A apicultura se expande e coloca o Brasil entre os 6 primeiros? Não, no ranking mundial de produção, ele é o 15º. A C. Sabor bem brasileiro. Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas de mel em 2005? Não, porque 15 é a sua posição no ranking. Letra D. Sabor de mel. China é o gigante na produção de mel no mundo e Brasil está em 15º lugar no ranking. Então, a opção correta é a letra D. Número 2. Moradores de 3 cidades, aqui chamadas X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de poluição que mais afligiam em suas áreas urbanas. Nos gráficos a seguir, estão representadas as porcentagens de reclamação de cada tipo de poluição ambiental. Então, nós temos aí lixo, está em vermelho, poluição do ar num azulzinho mais claro, esgoto aberto quase roxinho, dejetos tóxicos verde e poluição amarela vermelho. E cada cidade tem as suas porcentagens. Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à poluição em cada uma delas seria, respectivamente. Então, nós temos que fazer a observação dos gráficos, certo? Então, na cidade X, qual que é a maior reclamação deles? Dejetos tóxicos. Na cidade Y, a maior reclamação é que tem 40%, que está em vermelho, é o lixo. Na cidade Z, a maior reclamação é o esgoto aberto, 36%. Então, olha só, opção A, manejamento de lixo. Aí, gente, presta atenção. Quando fala a primeira medida de combate à poluição em cada uma delas seria respectivamente. Então, aí eu tenho cidade X, Y e Z. Então, eu vou ver qual que é a cidade X tem maior reclamação. Controle de despejo, não é? Despejo industrial. A X aí, nós temos 34%, são os dejetos tóxicos. A Y, 40% é o lixo, né? E a Z, 36%, que é o esgoto aberto. Então, a alternativa é a letra D. 3. O índice de massa corpórea, IMC, é uma medida que permite aos médicos fazer uma avaliação preliminar das condições físicas e do risco de uma pessoa desenvolver certas doenças, conforme mostra a tabela abaixo, a seguir. Então, olha só, tem IMC, a classificação e risco da doença. Quando o meu IMC é abaixo de 18,5, eu estou classificado como magreza e o risco de doença é elevado. Então, nós temos aí de todas as classificações e os IMCs aí. Considere as seguintes informações a respeito de João, Maria, Cristina, Antônio e Sérgio. João, o IMC dele é 35, então ele está entre 30 e 39. Ele é considerado como obeso, somente obesidade, o risco da doença muito elevado. Maria, 20, então ela está entre 18,5 e 24,9. Então, ela é considerada dentro da normalidade, seu risco de doença é baixo. Cristina, 15, ela tem menos de 18,5, então ela é magreza, o risco de doença é muito elevado. Antônio, o Antônio tem o IMC dele é 28, então ele está com sobrepeso, o risco de doença dele também é elevado.
E Sérgio, 45. Ele está numa obesidade grave, muitíssimo elevado o risco de doença dele. Os dados da tabela a seguir indicam que Cristina está dentro dos padrões da normalidade? Não, ela está magra demais. Maria está magra, mas não corre o risco de desenvolver doenças? Olha só, Maria está magra, mas ela não corre o risco? Sim, ela corre, porque o risco, apesar de ser um risco baixo, ela ainda corre o risco de doença. João está obeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado? Correto, essa é a alternativa correta. Ele está obeso e o risco dele desenvolver doenças é muito elevado. A D, Antônio está com sobrepeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado? Não, ele é muitíssimo elevado. Tudo bem? Então a alternativa correta é a letra C. Agora vamos para o exercício 4. A tabela abaixo apresenta nas diversas regiões do Brasil o percentual de mães que em 2005 amamentavam seus filhos. Então nós temos Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí até 4 meses a porcentagem de mães que amamentam e de 9 meses a 1 ano a porcentagem dessas mães. Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos importantes que a defendem de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, a tabela mostra que em 2005, porcentualmente, as crianças brasileiras mais protegidas dessas doenças eram de qual região brasileira? Olha só, qual o número que tem o maior índice de crianças, de mães que estão amamentando? O Norte. Visivelmente aí são os maiores valores. Então, a resposta é a letra A. A vida na rua como ela é. O Ministério de... gente, desculpa, esqueci de passar o slide aqui. Então, a resposta da 4 é a letra A. Então, ela é a letra A porque observa-se o percentual maior das que eram amamentadas até 1 ano. Tudo bem? Gente, então assim, vamos lá nela. A vida na rua como ela é. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou em parceria com a ONU uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, que apenas 15,1% vivem de esmolas e 500 moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados no gráfico a seguir. Então, tem pra gente aí os gráficos. A pergunta é: as informações apresentadas no texto são suficientes para concluir que... Olha só, quando eu somo a porcentagem do primeiro gráfico, eu tenho 36 mais 30, mais 30, mais 20, mais 16. Então, eu tenho 132%. Desse modo, então, 32 pessoas se enquadram em mais de uma razão. Por isso, a resposta correta é a letra C. Tá bom? Então, com a matemática 2, nós terminamos aqui. Espero que vocês façam a correção. Qualquer dúvida quanto à correção, vocês podem me chamar no privado, que eu estarei tirando essas dúvidas, tá bem?